Queria aproveitar o caráter desta sessão de oficinas para falar um pouco sobre o que é que se pode fazer com um catálogo, porque normalmente, sim, um catálogo é um rol de títulos de livros, quase todos religiosos, muito bem. E se analisa, se transcreve e se diz sim, que aquele convento tinha muitos livros de teologia, por exemplo, que como era masculino também tinha livros de medicina, etc. Eu estou a tentar na minha investigação, e penso que estou a conseguir, olhar um pouco mais além, já vou explicar como, mas em primeiro lugar gostava de fazer a distinção entre catálogos e inventários. Este é um exemplo do inventário da extinção do convento das Carmelitas Descalças de Santo Alberto, que foi o primeiro convento feminino em Portugal da reforma teresiana, por isso é que eu já considero uma fundação póstuma, porque ela faleceu em 1582, Santo Alberto foi fundado em 1585, portanto pode ser considerado uma fundação póstuma. E como sabem, após a lei de extinção, enfim, o Santo Alberto foi extinto em 1891, surgem a partir de aí os inventários que são mais ou menos parecidos a este e que têm em princípio são também uma lista de títulos para ver, porque para além dos objetos que estavam dentro do convento também se inventariaram logicamente os livros. Neste caso de Santo Alberto, o autor do inventário começou a inventariar, incluso esta página que vem aqui indica os inventários dos manuscritos, que infelizmente não encontrei ainda. Tem sim uma parte de catálogo, ou seja, o rol, a descrição, a enumeração de todos os títulos, os livros e manuscritos que havia no convento. Mas também tem um teor econômico, porque isto para que se fazia? Para conhecer o valor que estes livros poderiam ter. Então, como podem ver aqui deste lado, encontram-se os valores aproximados, que em alguns casos são disparates, demasiado baixos ou excessivamente altos. E no caso deste inventário de Santo Alberto é curioso porque o autor começou a discriminar muito bem os títulos, o impressor, o ano, o teor do livro, o tamanho, mas parece que se cansou mais ou menos metade do inventário e começou a fazer o trabalho por packs. Se bem aqui, não se consegue ler muito bem, mas, por exemplo, na entrada 108 diz Obras de Teologia Mística, conjunto ou coleção, 15 volumes. Em seguir, o mesmo, 12 volumes. E embaixo, o mesmo, 11 volumes. E dá os preços aproximados. E ficamos sem saber que volumes eram esses. O que comparado com o catálogo que agora vou mostrar, realizado no século XVIII, deixa o investigador com uma falha de não poder saber, de não poder analisar como é que decorreu o crescimento dessa biblioteca, porque sabemos que no momento da extinção Santo Alberto tinha quase 2.000 exemplares, enquanto que no século XVIII, que é a altura que estou a estudar, em relação ao catálogo que foi feito como consequência do pedido da Realeza Censória, tinham apenas pouco mais de 500 títulos, portanto o crescimento foi considerável, embora muitos títulos são repetidos, obviamente, mas é pena porque este fenómeno tudo dos inventários tem sido estudado por Paulo Barata, foi caótico de forma geral e deixa muitas lacunas que são difíceis para o investigador, que tornam a investigação mais difícil. É aqui que eu vou explicar a minha teoria da janela. Portanto, nós podemos olhar para uma janela, sem a persiana, por exemplo, hoje, de duas formas: olhar diretamente para o vidro e olhar para além do vidro. Portanto, eu considero o catálogo como sendo o vidro. Se eu olhar para o vidro, se for especialista, vou falar sobre a qualidade do material, sobre a montagem da própria janela, inclusivamente um especialista em insetos,
ou um forense, agora que está tão na moda esses estudos, poderá dizer algo sobre os resíduos de sujidade, ou insetos, tudo isso. Então vamos transferir isso para o catálogo. O catálogo seria o meu vidro. O que é que eu vou fazer? O que se faz é o primeiro passo que cada investigador faz quando transcreve, quando se defronta com um documento deste teor, transcrever o documento, para saber com certeza o que é que continha aquela livraria ou aquela biblioteca. E que tipo de olhares atrai este documento considerado como o vidro da janela, neste caso da janela de Santo Alberto. A primeira questão a primeira coisa é o que já fez a doutora Fernanda Campos, por exemplo, analisar não só este, mas todos os catálogos, o que ainda não está feito, mas irá fazendo, como é que foi elaborado, se seguia corretamente as determinações, as normas da Real Mesa Censória, que eram muito direitinhas, muito específicas, se o autor, normalmente anónimo, o autor do catálogo, seguiu, respeitou as normas, indicou o nome do autor em primeiro lugar ou não, e a transcrição e análise nesse sentido dos catálogos nos dá essa imagem abrangente, como é que o catálogo foi feito. Também nos pode indicar algo sobre o papel, por exemplo. Hoje, por acaso, não trouxe a marca de água, mas este catálogo, no último folho, tem uma marca de água, indica a procedência do papel. Também pode ser estudado do ponto de vista grafológico, a letra do escrivão. Também podemos estudar, obviamente, é o que também se está a fazer, o título, os autores, que a maioria dos livros, se eram de teologia, se havia livros de medicina, de matemática, porque já se consegue estabelecer a distinção. A maioria dos conventos, quase a totalidade dos conventos femininos, não tinham livros de matemática, de medicina, de filosofia, só tinham os conventos masculinos. Portanto, esse olhar do vidro dá-nos todas essas informações que são vitais, não é? Para conhecer o que é que se lia naquele convento. E quando tudo isto estiver feito, poderemos ter uma imagem abrangente em 3D, como se diz agora, do que se leia nos conventos portugueses, e poderemos saber se havia diferenças entre as próprias ordens, mas isso ainda está por fazer. Outro trabalho, para mim, absolutamente admirável, é o que está a fazer a doutora Fernanda Campos também, que é procurar os exemplares que estavam nesta livraria e outras que ela tem pesquisado. Já encontrou bastantes, até porque os que estão na Biblioteca Nacional, onde ela tem, é como se fosse a casa dela, não é? Já encontrou exemplares que pertenceram, e tem, de facto, a tese de doutoramento dela foi sobre as marcas de posse, já tem encontrado, porque essa é uma tentativa hercúlea e de paciência de santo para reconstruir fisicamente aquela biblioteca e ter os livros que estavam nas albertas, dizer, a Biblioteca Nacional tem aqui os livros das albertas. Não se conseguirá tudo, sobretudo os manuscritos, mas pelo menos ter alguns já valeu a pena, não é? O trabalho de investigação. Penso que não me esqueci de nada. Estou a falar de cor. Apenas mais um exemplo de um outro catálogo também ligado a Santo Alberto, mas este pertencia ao José Locatelli, que foi presbítero na altura em que foram elaborados os catálogos. Tem outra letra, outro tipo de papel, o conteúdo é muito mais pequeno, tem à volta de 256 livros, se não me engano, a maioria em francês. É outra distinção que se faz quando se estudam os catálogos, as línguas. Enquanto as albertas só tinham livros em castelhano, português e 5 livros em latim, este senhor tinha livros em francês, italiano, inglês, português, latim, francês já disse, castelhano, portanto uma riqueza
muito maior de línguas de alguém que revela alguém que tinha uma formação, como de facto os homens tinham na época, mais culta, mais sistemática. Muito bem, agora vamos olhar através da janela. O que é que um documento deste teor nos pode dizer mais? Esta é a pergunta que eu me colocava e ainda me coloco quando comecei esta investigação. A ajuda que tenho é o facto de Santo Alberto ser um convento carmelita da reforma teresiana, o que significa que tem muitas especificidades. E eu parti do princípio que Santa Teresa sempre recomendava as leituras. Ela teve, a sua formação foi autodidata, através dos livros e dos predicadores e dos confessores, orientadores espirituais a quem ela consultava constantemente. E então ela lia, sempre leu muito. Mais tarde arrependia-se de não ter mais tempo para ler, porque as suas tarefas eram imensas, a saúde não ajudava e o pouco tempo que lhe restava livre era para escrever. Então lamentava-se às vezes de não ter mais tempo. E nas suas constituições, que ela escreveu para as suas religiosas, recomendava sempre ler e uma série de leituras. Então, eu fui ver o percurso de formação de Santa Teresa, o que é que ela leu. Pronto, fiz uma lista com a ajuda dos estudiosos carmelitas, Garcia de la Concha, Tomás Álvarez, que já estudaram isto, e então fui procurar, portanto, olhar. Desculpem, ainda não disse uma coisa. Se olharmos para trás, através do vidro, aqui agora não dá porque é a persiana, poderemos, o espaço imediatamente se amplia e então um arquiteto poderá ter interesse no edifício da faculdade, um botânico nas árvores que estão ali fora, um sociólogo no grupo de pessoas que está ali a conversar. Portanto, o espaço, o caminho de investigação se ensancha. Então, eu fiz isto com as albertas. E onde é que eu fui ver? Eu fui procurar a presença do teresianismo, ou talvez seja bom dizer teresianeidade, como é que esta livraria reflete a teresianidade. Pronto, e a primeira coisa foi saber se aquelas leituras que marcaram a Santa Teresa estavam lá. E efetivamente, não estão todas, mas estão algumas que foram as mais básicas, como por exemplo o Terceiro Abecedário de Francisco de Osuna, que foi um livro que mudou na Santa completamente a sua vida espiritual. Eu estou a concentrar a investigação nas primeiras décadas de funcionamento do convento, que terá sido a época em que o espírito teresiano ainda estava mais vivo, porque, claro, depois o convento se tornou famoso entre a nobreza, começaram a chegar religiosas, muito alegres, muito, enfim, penso que o convento mudou um bocado, mas as primeiras décadas, até porque a sua fundadora foi Maria de São José, que foi a grande amiga e aluna, discípula dileta de Santa Teresa, ela também uma escritora notável, portanto o espírito teresiano estaria ainda muito vivo e é natural que as religiosas dessas primeiras décadas, espanholas, mas depois também portuguesas, tenham, incluso uma austríaca, mas essa é outra história, tenham absorvido, partindo sempre do suposto, obviamente, que leram aqueles livros. E penso que sim, porque Santa Teresa também especificava e dava instruções à prioresa para controlar as leituras destas religiosas. Então, elas terão absorvido também Osuna, terão absorvido também Fray Luís de León, o Santo Agostinho, embora Santa Teresa lesse 3 obras de Santo Agostinho, em Santo Alberto só estavam as Confissões, portanto, há pouco, mas é um pequeno núcleo muito concentrado, digamos assim. Se as religiosas leram isso, a teresianeidade se poderá ter prolongado durante várias décadas dentro já do século XVII. E essa foi
a minha forma de olhar através do vidro, da janela, das abertas. Outra possibilidade de investigação que também me parece interessante, embora arriscada, mas tenho onde me segurar, é ver, claro, pensar assim, então, elas absorveram através dos livros, porque, claro, num convento carmelita não se trata só, vamos ver, Santa Teresa era uma pessoa fora do normal, e o que ela fez também foi muito foi algo extraordinário. Portanto, não podemos dissociar a mulher, a santa, a fundadora, porque era tudo um conjunto. E então, o que eu já disse aqui uma vez, o que ela propôs e o que ela fez, sem blanca, sem possibilidades financeiras, foi o que hoje chamaríamos um projeto de franchising, um conceito, lançar um conceito de vida. Portanto, não era só o que se leia, era a regra, era como viver, como comer. Agora que está tão na moda os estudos relacionados com a alimentação, como rezar, como orar, como ler e o que ler. Portanto, estas religiosas terão absorvido essa teresianidade também nas leituras. E depois, o que eu estou a ver agora é, claro, quando se lê, mais tarde, mais cedo, se a religiosa evoluiu, se tinha um mínimo de inteligência, intuição, uma boa orientação, acabariam por escrever. E então eu fui ver as escritoras de Santo Alberto e encontrei alguma surpresa, enfim. E agora, essa é a outra possibilidade, a outra forma de olhar através do vidro, ver, olha, aquelas carmelitas ali, sim, Santo Alberto, rezavam, liam, faziam tudo o que Santa Teresa fazia. E escrever. Pronto, não todas. Provavelmente escreveriam cartas, mas eu estou a falar de escritos, de prosa, de poesia, porque as carmelitas, como se sabe, foi, acho que, a ordem mais fecunda em escrever e poesias, coplas que trocavam entre conventos. Eu queria hoje deixar aqui claro e eventualmente ajudar, incentivar, abrir, dar uma ideia a alguém que esteja a investigar, não só catálogos, porque isto se pode aplicar em todas as áreas, olhar através do vidro. É isso, é um documento que aparentemente só tem uma forma de olhar para ela. Não, acho que temos que ser, os investigadores, temos que ser criativos na forma como nos planteamos, se me permitem, é que em português não é uma palavra tão exata como esta. Nos propomos enfrentar uma investigação. Os resultados e o trabalho têm que ser rigoroso, obviamente, as conclusões fundamentadíssimas nas fontes, mas como fazer isso, aí é que podemos ser criativos. E eu vou sempre àquela personagem de Agatha Christie, do Hercule Poirot, que ele resolvia os crimes olhando para onde ninguém olhava. Por isso, tentar olhar para onde ninguém olha. Às vezes é um desânimo, mas se não se olha, não se encontra. Portanto, essa é a ideia que eu queria hoje transmitir aqui. Utilizei este pretexto porque é o que melhor conheço. Pronto. Olhar para onde não se olha e tentar abrir novos caminhos, não seguir os que já estão, obviamente, para aprender e tirar o partido deles, mas tentar abrir outros, porque seguir os carneirinhos não tem grande interesse. Então é preciso coragem, e muitas vezes é desanimador, mas penso que, como neste caso ajuda, neste caso que talvez não se possa aplicar a todas as ordens, mas as carmelitas feminino têm precisamente especificidades que permitem olhar assim dessa forma mais transversal. E espero que tenham gostado e que tenham ficado com algum ânimo para avançar nas investigações. Muito obrigada.